Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, e os irmãos vão acompanhar a leitura dos 11 primeiros versículos. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 11. É o texto que serve de base para a nossa reflexão neste domingo, que é o segundo domingo do mês, em que nós estamos comemorando o aniversário da igreja, 97 anos de organização. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações dos serviços, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro no mesmo Espírito, a fé. E a outro no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja muito rica em dons espirituais. Era uma igreja pujante, uma igreja forte, uma igreja muito animada, uma igreja que tinha muita variedade de dons. Entretanto, como todas as comunidades da época, ela também sofreu com a interferência de falsos mestres. E falsos ensinos começaram a tomar conta, e esses falsos mestres e ensinos trouxeram muita confusão à igreja, não pouca. A igreja de Corinto, nessa primeira carta, ela parece uma enciclopédia de matemática. É problema de capa a capa, é só problema na igreja. Se os irmãos depois com calma pegarem essa primeira carta, os irmãos vão ver que desde o primeiro capítulo, Paulo está tratando de assuntos que eram problemáticos na igreja. Assuntos que já eram simples, que não eram assim. Mas esses falsos mestres começaram a distorcer as coisas e a igreja se viu perturbada. Então, em cada capítulo dessa primeira carta, Paulo vai tratar de um assunto diferente. Agora, alguns minutos atrás, na Escola Bíblica Dominical, eu citei o capítulo 11, onde Paulo vai instruir sobre a celebração da ceia do Senhor, que era um outro problema. Então, Paulo tem um cuidado muito grande com aquela igreja, porque ele ama aquele povo. Ele tem um carinho muito grande para com aqueles irmãos. E Paulo vai tratando desses assuntos, e esses assuntos, irmãos, eram assuntos que estavam tirando a paz da igreja. E mais do que tirar a paz, estava afastando a igreja da sua identidade de ser igreja de Cristo. Nesse domingo de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre o título Dons Diferentes. Um só corpo, um só Senhor. Dons diferentes.
um só corpo e um só Senhor. Nesse mês de junho, em que nós estamos comemorando 97 anos de organização, nós queremos, irmãos, que a cada domingo nós aprendamos um pouco mais sobre o que é ser igreja. E isso porque a igreja tem perdido, sim, suas características, a igreja tem perdido, sim, a sua identidade. E é fácil perder a identidade. Quando nós nos esquecemos do Evangelho, quando nós nos esquecemos das orientações do Senhor e dos apóstolos, quando nós escanteamos, colocamos de escanteio, colocamos de lado as doutrinas dos apóstolos que eles aprenderam com Jesus, nós vamos deixando de ser igreja. Nós passamos a ser qualquer outra coisa menos igreja de Cristo. E Paulo então vai escrevendo essa carta para que a igreja entendesse que ela precisava voltar às origens. Então, um dos problemas que Paulo vai tratar aqui, que nós queremos extrair lições para a nossa meditação na noite de hoje, irmãos, era acerca dos dons espirituais. Lá na igreja de Corinto, alguém passou por lá e começou a ensinar coisas que não são bíblicas, coisas que não eram verdadeiramente do Evangelho de Jesus. Eles começaram a colocar na cabeça deles que determinados dons eram os mais privilegiados do que outros. Quais eram esses dons? Falar em línguas, interpretar línguas, curar e profecias. Alguém ensinou isso para eles. E eles começaram a dizer, olha, quem não tem esses dons, vai sentar lá para trás. Lá e nem precisa vir na igreja. Mas quem tem esses dons, esses são os mais santarrões da igreja. E eles começaram a entender isso. E eles começaram então a se dividir. Eles começaram a falar, você tem tal dom? Não. Então você não serve. Você tem? Então senta aqui na frente. E Paulo conta com algumas pessoas que amam a igreja e vão dizer para ele, Paulo, olha, nós temos alguns problemas e nós estamos sem forças para doutrinar a igreja sobre isso, porque isso tomou conta de todos. Então Paulo escreve essa carta para instruir a igreja. Então Paulo vai dizendo nesse capítulo 12, conforme nós estamos aprendendo aqui, sobretudo no verso 4, ele vai estabelecer para a igreja o seguinte, queridos, os dons são diversos. Essa é a primeira tese que ele estabelece. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos analisar biblicamente o que é que nós precisamos entender como igreja de Cristo para que sejamos de fato um só corpo e tenhamos de fato um só Senhor. Por que é que Paulo está falando sobre diversidade de dons? Por que é que Deus concedeu dons espirituais à igreja? Primeira lição que Paulo estabelece para a igreja e nós queremos ressaltar para a nossa reflexão na noite de hoje. Os dons espirituais procedem da soberania e da grandeza de Deus. Os dons espirituais procedem da soberania e da grandeza de Deus. A partir do verso 4 que nós acabamos de ler, irmãos, Paulo vai dizer, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. Há diversidade nos serviços, mas o Espírito, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6. Há diversidade nas realizações desses serviços, mas o Senhor Deus é quem opera tudo em todos. Agora eu chamo a sua atenção para o que está escrito no verso 7. No verso 7 ele diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Sabe o que eu quero chamar a sua atenção? Nos versos 4, 5 e 6, ele fala sobre dons. Ele usa a palavra dons, serviços e realizações de serviços. No verso 7, ele muda. Ele usa agora uma expressão sinônima e ele usa a expressão manifestação do Espírito. O que Paulo está estabelecendo para a igreja de Corinto e para a igreja de Cristo é:
Toda vez que um dom espiritual está sendo exercitado, o que está ocorrendo é uma manifestação do Espírito. Muito diferente do que a gente conseguiu ouvir em outras comunidades, que o Espírito só se manifesta no dom A, B ou C. Se fala em línguas, é manifestação do Espírito. Se interpreta, é manifestação do Espírito. Não é isso que a Bíblia diz. O que Paulo está dizendo é que todos os dons são manifestações do Espírito de Deus. Então, a igreja precisa entender que o dom é dado por Deus, ou os dons são dados por Deus, e eles são diversos. Observe que no verso 4, repito, ele usa a expressão o mesmo Espírito. No verso 5, ele fala o mesmo Senhor. São expressões sinônimas. No verso 6, o mesmo Deus. A igreja de Corinto precisava dizer assim, gente, para com essa classificação de dom mais importante do que este ou menos importante do que esse. Parem com isso. Isso não é salutar. Os dons têm a mesma origem. Todos os dons são dados por Deus. Nenhum dom é recebido por mérito humano. Nenhum dom é recebido porque você é mais importante. Nenhum dom é recebido porque você é o principal da igreja. Não é uma conquista humana. Não é uma conquista da pessoa. A pessoa não conquista o dom ou recebe o dom porque é mais espiritual, jejua mais ou faz mais ofertas. Não tem a ver com espiritualidade de quem quer que seja. Os dons são distribuídos pela soberana graça de Deus. Agora, observe bem como Paulo vai confirmar isso com o verso de número 11. Observe lá o verso 11. Um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente. Eu quero chamar a sua atenção para a expressão distribuindo-as como lhe apraz, como ele quer. Então, a soberania vem da parte de Deus. É o Espírito quem concede dom, não é o homem quem o conquista ou faz por merecer. A igreja estava em confusão. A igreja estava gerando confusão. Os membros estavam se dividindo exatamente porque eles não estavam entendendo qual é a ação de Deus na vida da igreja. A igreja é do Senhor, não dos homens. A igreja é do Senhor, não de quem possui os dons. Os dons são dados pelo Senhor. O que Paulo está dizendo é, queridos, não há espaço para orgulho no meio de nós. Não há espaço de maneira alguma para eu entender que eu devo ser mais importante ou ser considerado mais importante porque tenho ou exercito tal dom, ou alguém é menor porque não o tem. Na tradição bíblica, irmãos da igreja primitiva, não há espaço senão para a soberana ação de Deus na vida da igreja. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que os dons foram dados para a edificação da igreja. Os dons foram dados pelo Espírito Santo de Deus de forma soberana para a edificação da igreja. Volte o seu olhar para o verso de número 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O fim proveitoso aqui, o objetivo proveitoso aqui, irmãos, é a edificação do corpo de Cristo. A igreja precisa dos dons, irmãos. Uma igreja onde não há profusão de dons, não há exercício de dons, é uma igreja que está deixando de ser edificada, porque a manifestação do Espírito no exercício dos dons tem por objetivo edificar a igreja, fazer a igreja crescer, fazer a igreja ser enriquecida por esse Espírito. Os dons, eles são muito mais do que um fim em si mesmos. O dom não é para o crescimento da pessoa.
O dom não é para a santificação da pessoa. O dom não é para a pessoa ser estrela. Aliás, o reverendo Hernandes tem uma frase interessante comentando sobre isso, sobre estrelismos nas igrejas. Ele diz assim, na igreja de Cristo, não há lugar para a estrela brilhar. Por quê? Porque quem brilha é o sol da justiça, que é Deus. Quando o sol brilha, a estrela não brilha. E eu concordo com essa frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. Agora, nos lugares onde há estrelas brilhando, é porque Deus não está brilhando ali. É uma igreja que precisa de brilhantismos, de estrelas. Então as placas, os banners, são assim, fulano vai dar testemunho, chame pessoas. Estará conosco a estrela fulana que vai cantar e recebe um cachê vultoso. Então aqueles são os atrativos da igreja, não é Deus, são pessoas. A igreja não é edificada porque a igreja vai transferir o seu exercício individual para outras pessoas, vai terceirizar a edificação do corpo de Cristo. Então a igreja sempre vai ter que apresentar uma estrela. A igreja sempre vai ter que ter uma nova atração, senão não vai fidelizar o povo. Paulo está dizendo, os dons foram dados para a igreja ser edificada. Os dons não são para edificação pessoal, para estrelismo, para fama, mas para o benefício, sim, do corpo de Cristo. Paulo vai dizer nos versos seguintes, irmãos, que na igreja existe lugar para alguns que vão ensinar, outros que vão servir, são os diáconos, outros que vão consolar, levar uma palavra de consolação, outros que vão administrar, outros que são envolvidos mais com uma área A, B ou C. O verso 4 ele diz, os dons são diversos. E cada um que tem o mesmo dom vai exercê-lo de maneira diferente. O exercício desse dom é diferente. E todos são necessários. Nenhum é mais importante do que o outro. Aliás, ele vai dizer lá no capítulo 13, que é o capítulo seguinte, que não adianta o dom que você tiver se não tiver amor. O mais importante de todos é o amor. João Calvino, sobre isso, ele escreveu, nenhum homem recebeu dons para si mesmo, mas para empregá-los em favor da igreja de Cristo. A grande pergunta, irmãos, não é bem qual é o meu dom, mas de que maneira eu vou servir ao Senhor. John Kennedy, no auge da Guerra do Vietnã, que houve uma grande repulsa dos americanos ou dos estadunidenses contra a Guerra do Vietnã, ele sabia que ele tinha que conquistar a popularidade para o seu lado. E ele, como presidente da República dos Estados Unidos, ele diz, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Essa frase de efeito colocou toda a população do seu lado. Uma palavra muito bem colocada. Ele está devolvendo a questão do servir. A igreja de Cristo, irmãos, da mesma coisa. A palavra de John Kennedy não é mais importante do que a do Evangelho. Isso é baseado no Evangelho. Como posso servir? Como eu posso ser útil à causa do Senhor? Dons que não produzem serviço se tornam motivo de orgulho. Dons usados em amor se tornam instrumentos da graça de Deus. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto sobre dons espirituais, irmãos, é que a diversidade dos dons vai revelar a sabedoria de Deus para a igreja. A diversidade dos dons vai revelar a
sabedoria de Deus sobre a igreja. A partir do verso de número 12, texto que nós não lemos, mas vamos observar agora, nós vamos observar agora, nesse instante, os versos de 12 a 14, dizem assim: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque assim também o corpo não é só um membro, mas muitos. A igreja é formada de diversidades, de pessoas diferentes. Da mesma forma, os dons espirituais. A diversidade, irmãos, ela vai revelar que Deus é sábio, que Deus vai usar a todos. Paulo está usando aqui, irmãos, a partir do verso de número 15, a figura do corpo. Ele vai dizer, dos versos 15 em diante, o dedo não pode dizer, olha, porque eu sou menorzinho, eu não sou do corpo. Não, é do corpo. É tanto corpo quanto o ouvido, é tanto corpo quanto os olhos, é tanto quanto os dedos demais da mão. Ninguém é menor. Todos são partes integrantes do corpo. Ninguém pode dizer para o outro, não preciso de você. A mão não pode dizer para o olho, não preciso de você. Eu sou mão. E o olho, da mesma maneira, não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. O corpo precisa de todos os seus membros. A igreja não é composta por pessoas iguais. Não é. A igreja é composta por pessoas diferentes, com culturas diferentes, com entendimentos diferentes, com jeito de ser diferentes. Nós nos igualamos em Cristo. É no Senhor, é o Evangelho que nos coloca no mesmo patamar. Há diversidade, não uma unidade de um só dom, uma forma só de agir o dom. A unidade não é essa, a nossa unidade é em Cristo, não é unidade em um dom. Ninguém pode estabelecer o que havia ocorrido na igreja de Corinto. Esse dom de falar em línguas é mais importante do que os demais, como muitas igrejas fazem hoje. Ninguém tem essa autoridade. E Paulo vai escrever essa carta para corrigir isso. Paulo vai dizer, não é assim. O Espírito age das mais diversas maneiras. Então, os dons todos precisam estar atuando, porque a igreja precisa dessa manifestação. A beleza da igreja, irmãos, está exatamente nisso. Todos somos importantes. Nenhum dom é mais importante do que o outro. Diferentes idades, diferentes histórias, diferentes culturas, diferentes e múltiplas inteligências, diferentes saberes, diferentes capacidades, diferentes ministérios, mas todos pertencemos ao mesmo Senhor. E Ele nos usa com todas essas diferenças. Então não existe um mais importante e um menos importante. Não existe classe espiritual. Não existe casta espiritual no corpo de Cristo. Esse orgulho destrói a comunhão. Esse orgulho separa a igreja, a inveja faz dominar-se. Destrói a gratidão ao Senhor, joga uns contra os outros. A comparação também faz crescer essa divisão. Fulano canta melhor. Fulano serve melhor. Fulano age de forma melhorada. Divide a igreja. A comparação destrói a alegria do serviço. Era o que estava ocorrendo na igreja de Corinto. E, queridos, quando nós entendemos que Deus distribuiu os dons segundo a sua perfeita sabedoria, então nós aprendemos a valorizar os dons que o Espírito Santo deu ao irmão que está sentado ao nosso lado. Isso é ser igreja. Fora disso,
Podemos colocar o nome que quisermos, mas não Igreja de Cristo. Uma quarta e última lição, irmãos, para a nossa reflexão nessa noite de hoje. Nós aprendemos que Cristo é o cabeça do corpo e todos os membros são indispensáveis. Cristo é a cabeça do corpo e todos os membros são indispensáveis. Volte o seu olhar para a leitura dos versos 27 a 31. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura todos são apóstolos? Ou porventura todos são profetas? Porventura todos são mestres? Todos operam milagres? Porventura todos têm dons de curar? Porventura todos falam em outras línguas? Todos interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. Observe bem que Paulo está fazendo perguntas retóricas. Faz parte do discurso paulino. Pergunta retórica é aquele tipo de pergunta na figura de linguagem que não precisa de resposta. A resposta já existe. Não. Então observemos bem como o apóstolo Paulo vai estabelecendo a verdade do Evangelho na igreja de Corinto. E ele está dizendo, parem com isso. Parem com isso. Todo mundo fala em línguas aí, eu fico imaginando cri, 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 cri na igreja. Todo mundo interpreta cri, 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 cri. Paulo fala, cresçam, aprendam. Não há lugar para isso na igreja do Senhor. Deus vai usar a todos, com os dons que o Espírito deu. Agora, quem tem o dom tem que usar na igreja. Portanto, nós estamos percebendo que a igreja é convidada a agir, a igreja é convidada a atuar, a igreja é convocada a se levantar dos bancos. Por quê? Porque a igreja precisa dessa edificação. O Espírito Santo se manifesta por meio dos dons espirituais. Verso 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um visando a edificação da igreja. Então, quando Paulo está estabelecendo isso, ele está dizendo, gente, não são esses que curam que são os mais importantes na igreja. Eu quero chamar a sua atenção, que você perceba o que está escrito nesse texto que nós acabamos de ler, a partir do verso 27. Se os irmãos observarem, os irmãos vão ver que nos versos 27 e 28, Paulo vai estabelecer que o que a igreja mais precisa é de ensino. São dons voltados ao ensino, perceba isso. Apóstolos, mestres. Observe isso. Depois ele vai estabelecendo. Depois isso, depois aquilo. Dom de língua fica no final da fila. Percebe isso? Na igreja de Corinto era o contrário. Em muitas igrejas também é o contrário. Sabe por quê? Porque a igreja precisa aprender. Por isso que a igreja precisa do apóstolo. A igreja precisa do mestre. A igreja precisa do professor. Precisa. Porque são eles que vão ensinar, são eles que vão doutrinar a igreja. Doutrinada, a igreja caminha. Não doutrinada, ela se confunde e confunde. Ela cria confusão, ela cria castas, ela separa pessoas por meio dos dons que tem ou não tem, como se a pessoa fosse culpada. E a pessoa vai viver sempre culpada, buscando coisas que não são para ela. E não haverá lugar para ela no corpo de Cristo. Não porque ela não o tenha, mas porque a liderança da igreja não dará esse lugar.
Ela não vai servir, ela não vai edificar, ela vai se ver culpada. Ela vai se sentir como: não tomei banho hoje, não sou bem-vinda. E ela vai então querer se inserir naquele grupo. E vai fazer de tudo para se sentir útil na igreja. Inclusive, mentir sobre o seu dom. Só para fazer parte do grupo. A igreja será uma mentira. O culto será uma mentira. O serviço será uma mentira. Não haverá edificação, haverá outras coisas. E disso eu não duvido. Mas a Bíblia diz: não haverá edificação. E não haverá. Haverá um monte de coisas. Teatro, choro, vai levantar a mão, cabelo, o pé, vai levantar tudo. Mas não haverá edificação. Sabe por quê? Porque a igreja é uma mentira. O culto é uma mentira. As manifestações são mentirosas, são teatrais. É teatro puro. E se fulano chorou, o outro vai chorar mais ainda. Se o outro deu show, ele vai dar um show maior ainda, porque ele vai precisar estar em evidência. E Paulo diz: parem com isso. Vocês não estão servindo ao Senhor. A igreja, Paulo diz, pertence a Cristo. A igreja é do Senhor. Ela não gira em torno de dons. A igreja não gira em torno de personalidades, de estrelismos, de emocionalismos. O centro não é o pastor, o centro não é o coral, o centro não são os líderes. O centro da igreja é o Senhor da igreja. Ele é o principal. Cristo é o centro. Os dons apontam para Cristo. Os dons apontam para a edificação do corpo de Cristo, a finalidade suprema da igreja, seja ela qual for, tenha ela o nome que tiver, a placa que tiver, ou é a glória de Cristo ou é a glória de Satanás. Ou glorifica a Cristo ou engrandece o inimigo. Uma igreja saudável, irmãos, não é aquela onde pessoas fazem tudo. Não é. Uma igreja saudável onde o corpo de Cristo, edificada pelo Espírito Santo, edifica a igreja. Todos estamos nos envolvendo. É aquela em que cada membro reconhece a sua responsabilidade e coloca os seus dons, consagra os seus dons para a edificação da igreja. A igreja de Cristo precisa dos dons espirituais. Portanto, a gente não vem para a igreja para assistir culto. Não. Nós vamos à casa do Senhor prestar culto. Eu não vou assistir culto. Nunca saia da sua casa para assistir culto. Mas prepare-se sempre para prestar culto em casa e fora de casa. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje. Esse texto, irmãos, nos ensina que os dons são concedidos pela soberania de Deus. Os dons existem para a edificação do corpo de Cristo, o crescimento da igreja de Cristo. A diversidade dos dons manifesta a sabedoria de Deus para com a igreja. E Cristo é a cabeça do corpo. E todos nós somos membros e todos nós somos importantes. Não existe alguém menos importante na igreja de Cristo. Talvez alguns irmãos possam estar pensando, eu não sou importante para a igreja, eu não tenho importância nenhuma, se eu for ou não for, não vai fazer diferença. Meu querido, o que a palavra de Deus diz é
Você é membro do corpo de Cristo. Você é importante. Jesus morreu por você. Você é membro do corpo de Cristo. Talvez outros, num outro extremo, possa dizer assim: eu sou importante para a igreja. A palavra de Deus diz: tudo é graça. Tudo é graça. Nós somos todos servos. Precisamos todos servir. Talvez Deus esteja na noite de hoje, irmãos, nos chamando para que abandonemos a postura de espectadores. Deus não chamou ninguém para ser espectador. Não, nenhum. Mas Ele nos chamou para servirmos e assumir o compromisso do serviço cristão. O seu dom, meu irmão, minha irmã, é útil para a igreja. A igreja precisa ser edificada por meio desse dom. Que o Senhor Deus nos livre de toda e qualquer manifestação de competição na igreja. Que Deus faça cair por terra esse tipo de sentimento na igreja dele, em todos os lugares. Que Ele nos ensine a servir com humildade, porque é o que somos, servos, somos todos servos. E que por meio dos diferentes dons, das diferentes manifestações desses serviços e desses dons, nós nos envolvamos com a obra de Deus. E sobretudo com o Deus da obra. Se não houver envolvimento com Deus da obra, irmãos, jamais haverá envolvimento com a obra do Senhor. Primeiro é Deus, depois as coisas do Senhor. Por meio desses diferentes dons, o Senhor seja glorificado na igreja. Porque precisamos, irmãos, como igreja de Cristo, nos ver como tal. Nós somos do Senhor. A igreja não é nossa. Nós aqui precisamos da igreja. Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Que Deus nos abençoe e nos instrua sempre na sua palavra e nos torne cada vez mais servos dele. Em nome de Jesus, amém e amém.